Muito bem, o método set resolução você já conhece, né? É o mesmo método que foi utilizado lá na janela do caixa para nós posicionarmos os componentes, tá? Então aqui, olha, eu pego o nome da fonte, né? Crio uma variável nome da fonte primeiramente, crio uma variável estilo da fonte. Daí eu crio um configuração controller, né? Instancio ele aqui, instancio aqui uma lista de posições, e aqui eu pego e instancio um posição componente. Eu já populo a minha lista de posições a partir do verifica posição tamanho, né? Verifica posição tamanho, o que é que ele faz? Ele seleciona todos os registros da tabela SCF posição componentes. Aqui, ó, SCF posição componentes. Daí ele vai num laço pegando todos esses registros, instanciando um objeto por registro e adicionando esse objeto na lista de posições. No final, eu retorno essa lista de posições. Essa lista de posições será retornada para mim aqui, tá? Aqui eu crio uma variável nome do componente do tipo string, né? O que é que eu faço então? Eu faço um laço aqui em todos os componentes que está no container. Legal? Primeiramente no meu container, né? No container que foi passado aqui. E qual foi o container que foi passado aqui para o set resolução? Aqui, ó, foi passado a própria janela, o this. Né? O this foi passado para o set resolução. Então ele recebe aqui o container, pega os componentes que tem nele, pega o nome do componente que está atualmente selecionado. Se o nome for diferente de nulo, ele vai procurar por esse componente na lista de posições que eu carreguei aqui. Quando ele achar, né, o componente, ou seja, quando o nome do componente que está na lista de posições for igual ao nome do componente que está selecionado, ele vai setar a posição do componente em bounds, né, esquerda, topo, largura e altura. Se o tamanho da fonte for maior que 0 lá no banco de dados, aqui, ó, se o tamanho da fonte for maior que 0, indica que eu devo configurar a fonte também. Legal? Então, configuro a fonte. Né? Pego aqui o nome da fonte e configuro. Pego o estilo da fonte. E aqui, nesse momento, é que eu estou setando os dados da fonte. Olha, com o nome da fonte, o estilo da fonte e o tamanho da fonte. Tá? Se o componente for do tipo JLabel, eu seto o texto dele. Isso que eu apenas comentei, né? Porque eu não estou setando aqui o texto do componente nessa minha janela. Eu gostaria que os textos ficassem estáticos mesmo para o meu usuário. Tá? É só descomentar que vai funcionar. Tá? Terminou tudo isso, eu chamo de novo o método, né? Aqui, de forma recursiva, né? Porque um componente pode ter componentes dentro dele. Tá? Foi o caso aqui, por exemplo, que nós vimos dentro de bobina, né? Aliás, dentro de panel bobina, tá? Então ele começa fazendo aqui no container principal. Aí ele acha o label título, faz tudo para ele. Label operador, faz tudo para ele, aquela verificação. Quando ele chegar, por exemplo, em panel bobina, aí ele vai fazer agora, vai chamar novamente o método, né, para fazer toda aquela verificação com os componentes que estão dentro de panel bobina. Na verdade, ele faz isso com todos eles, né? Ele verifica quais são os componentes que estão dentro de label título. Não tem nenhum, então ele passa para frente. Chegou em panel bobina, tem componentes dentro dele. Então ele verifica, né, e realiza toda aquela lógica dentro aqui de bobina. Depois ele verifica se tem componentes dentro de bobina. Como não tem, ele vai para frente e assim por diante, tá? É dessa forma que funciona aquele método, né? O método set resolução. Daí ele vai já posicionar os componentes na nossa janela de acordo com o que está definido no banco de dados. E o método grava alterações, gravar alterações, o que é que ele faz? A primeira coisa, ele instancia uma lista de posição componentes.
Daí ele vai varrer todos os componentes do container principal, tá? Para cada componente que ele pegar, ele instancia um posição componente e vai aqui setando os dados nesse posição componente, né? O primeiro dado que ele vai setar é o ID da resolução. Ele está pegando esse ID da resolução de onde? Lá da configuração, né, da janela configuração, objeto configuração, get resolução VO, get ID. Depois ele seta o nome do componente, pegando aqui o getName do componente que está atualmente selecionado na janela, tá? Daí ele seta a altura com o height, seta a esquerda com o x, o topo com o y e a largura com o width. Se o componente for do tipo JLabel, ele seta também o tamanho da fonte e seta o texto do componente. Se não, ele seta o tamanho da fonte para 0. Depois que ele faz isso com o componente, né, ele pega o objeto posição componente e adiciona na lista de posições. Depois que ele fizer isso com todos os componentes do container principal, ele adiciona a lista de posições, aliás, ele chama o método gravar posição componentes, passando lista posições como um parâmetro. O que é que faz o método gravar posição componentes? Aqui, ó, ele atualiza a tabela SF posição componentes, setando o nome, parâmetro, altura, parâmetro, largura, parâmetro, topo, esquerda, tamanho, fonte, texto, onde o ID da resolução é igual ao parâmetro e o nome é igual ao parâmetro. Daí eu pego a minha lista de posição componentes, para cada item da lista eu vou pegando aqui cada item da lista e vou instanciando um objeto posição componente, tá? Que é do tipo posição componentes VO. E aí eu seto os meus parâmetros, né? Eu chamo aí um prepared statement na conexão do meu banco de dados, passando esse consulta SQL, e agora falta definir os parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o getNomeComponent. O segundo parâmetro, que é do tipo inteiro, altura. Terceiro parâmetro, largura. Quarto parâmetro, topo. Quinto parâmetro, esquerda. O sexto, tamanho fonte. O sétimo, texto. O oitavo, ID resolução. E o nono, nome de novo, né? Porque ele testa se a resolução e o nome são iguais para ele fazer essa atualização aí. Depois eu chamo o execute update e os dados serão persistidos no banco, tá? Bom, vamos ver se isso aí está funcionando mesmo, né? Select all from SF posição componentes where nome like. Deixa eu trabalhar aqui com um componente que tenha total. Aqui, ó, eu tenho edit subtotal, total item, total geral. Veja as posições deles aqui, ó. 562, 563, 650, né? Então eu vou executar aqui e vou mexer na posição deles, tá? São esses aqui, ó. Total item, subtotal e total da venda. Eu vou passar o total da venda um pouco para cima e esses dois também um pouquinho para cima. F12, vamos salvar as alterações? Sim. Pronto, alterações foram salvas. Vamos observar aqui, olha. 562, 563, 650, né? Vou executar de novo a consulta. F9. E aí está. 534, 541, 616. Quando eu chamar essa janela novamente, os componentes estarão nas suas devidas posições. Legal? Tem algum que está gravando texto? Vamos observar aqui. No gravar posições. Aqui, se for JLabel, ele está gravando o texto e o tamanho da fonte, né? Então vamos mexer aqui, sabe em qual? Nesse de mensagens, tá? Deixa eu chamar aqui mensagens. Aqui, ó. Label mensagens. O tamanho da fonte aqui está definido para 12.
E a mensagem que tem é: todas as mensagens do sistema devem ser direcionadas tal e tal, né? Acho que é a mesma mensagem que tem lá. Isso, deve ser direcionadas para cá. Então vamos clicar com o botão direito, editar propriedades. O texto que eu vou colocar aí agora é o seguinte, ó. Veja que o texto aqui está em HTML, né? Vou deixar ele ainda em HTML. Vou colocar o meu nome aí, pronto. Tá? E na fonte, nós vamos alterar aí para 26, o tamanho dela. Tranquilo? F12, vou salvar as alterações. Vou pressionar F9 aqui para consultar de novo. Olha, está 22 e esse texto, né? F9, 26 e agora aparece ali o meu nome, né? Quando eu chamar a janela de novo, não vai aparecer o meu nome lá. Por quê? Mas apareceu o tamanho, né? O tamanho já ficou em 26. O nome não aparece porque aqui no set resolução eu não estou carregando o texto, tá? Mas eu estou carregando o tamanho da fonte, né? Por isso que ela ficou maior. Tranquilo? Então agora nós podemos posicionar novamente aqui os nossos componentes. Podemos editar novamente essa fonte aí. Aí ficou melhor, né? F12, salvar. Quando chamarmos novamente, aí já vai estar tudo no seu devido lugar. Legal? Opa, tem ali um componente que está meio fora de lugar, esse aqui, né? Ó. Vamos arrumar ele aqui com o teclado. F12, salvei. Agora sim ele ficou no lugar, quantidade do item. Tá, o restante está ok. Pronto, né? Essa aplicação aí para nós permitirmos o nosso usuário manipular os componentes e gerar aí o visual que ele desejar, né, que ele necessitar para a sua janela de caixa, tá certo? Nós vamos agora na próxima videoaula analisar quais são os exercícios que tem para você aprimorar aí o seu aprendizado.